Olá, bom dia, gente. Me incumbiram de dar as boas-vindas a vocês. E aí estamos, né, em mais uma atividade, hoje com Paulo Freire. Agradecemos desde já a sua presença, agradecemos a presença de todos vocês para este momento. Creio que é um momento que vai nos deixar mais enriquecidos, né, ao sair daqui, né? Então, a todos vocês que vieram aqui, tem vários do CISEP, ou muitos, não sei, do CISEP que estão participando conosco hoje, e também muitas pessoas desde as redes sociais também estão nos acompanhando. Então, que tenhamos todos um momento assim de crescimento, um momento muito bom junto com Paulo Freire, que ele vai misturar, creio, vai misturar um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento, né, dos causos que ele anda buscando aqui e acolá, né, com a viola também, né, que vem para abrilhantar o nosso encontro aqui. Bem-vindos todos, todas, e bem-vindo Paulo Freire. Não sei se o Carlinhos quer dizer uma palavra aí. O Carlinhos também é um contador de história, né? Assim como Paulo Freire. Só que diz que tem um contador de história que é mentiroso, né? E um contador de história que fala a verdade, né? Bom, aí a gente vai tentar descobrir isso, tá? Obrigado. Obrigado, Padre Antenor. Como diria, né, o Mário de Andrade, escritor brasileiro, uma mentira bem contada é uma delícia, né? Gente, então, bom dia para vocês todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos nesse encontro especial que a gente está fazendo aqui com o Paulo Freire, que é músico e é escritor, artista popular brasileiro e, por que não, latino-americano, né? Para nós é uma alegria muito grande, Paulo, recebê-lo aqui hoje neste encontro, né, festivo, no qual a gente vai falar um pouco sobre literatura, sobre música, sobre as nossas experiências pastorais, e um encontro em que assim as pessoas podem ficar à vontade, né, para narrar um pouco das suas experiências. Eu quero também cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Facebook da Missão Paz São Paulo. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Tem gente na rádio também, Miguel? E você também que está aí nos acompanhando pela Rádio Migrantes, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, né? Acho que você vai gostar muito deste encontro de hoje. Além de nós aqui, né, presencialmente, nós temos então essas pessoas que nos acompanham pelo Facebook e pela rádio, e entre nós e aqueles que estão acompanhando online, a gente tem pessoas de Cuba, do Equador, da República Dominicana, da Bolívia, do México, do Brasil, claro, né? De Minas Gerais, de preferência, de Angola, Moçambique, Argentina, Colômbia, Chile, online, né? E 40 pessoas online aí. E de outros países, né? Que eu agora não sei dizer que estão presentes aqui, mas eu tenho certeza que há pessoas de outros países, então sejam bem-vindas e bem-vindos para esse encontro que a gente está fazendo. Eu vou falar um pouco rapidamente do que eu sei, né, sobre o Paulo, e daí já chamar assim o pessoal que está aqui do espanhol, para eu falar mais devagar, né? Tá bom. E depois vem a Léa, que é uma colega do nosso grupo de estudos aqui, para falar um pouco sobre o grupo. Este encontro, ele foi organizado pelo GT Sem Labur. GT é Grupo de Trabalho, e Sem é o Centro de Estudos Migratórios, que é um dos projetos aqui da Missão Paz, né, do qual eu faço parte, como editor da revista Travessia, uma revista especializada em migrações. E, além da revista, a gente tem esse grupo de trabalho formado por pessoas que ainda têm um vínculo formal com a universidade e pessoas que não têm vínculo com a universidade, mas que se encontram para discutir textos, discutir experiências, enfim, para fazer algum tipo de estudo e propor alguma forma de intervenção social.
Bom, o Paulo Freire, eu estava dizendo para ele, né, eu conheci sem que ele me conhecesse na década de 90, num show que eu fui aqui no Teatro da Unis, e ali foi a primeira vez que eu ouvi, né, e fiquei encantado porque ele cantava e contava coisas da minha terra de origem. Eu também sou migrante, né, migrante interno, eu sou do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Então eu fiquei encantado com ele, ali tive o primeiro contato e passei a acompanhar através da música e depois, mais tarde, de um livro dele, de as crônicas, o Lambi-Lambi? Lambi-Lambi? De causos, né? Esse livro Lambi-Lambi é um livro delicioso também, com causos, né, que ele escreveu ali. E depois, mais tarde, com outros trabalhos, sempre na música. Recentemente, eu fui agraciado com o seu livro Selva, que é um amigo nosso aqui do GT, que foi a um show seu, gostou, contou umas mentiras sobre mim para você, e aí você autografou o livro e mandou para mim. Né? Ele vai falar mais sobre isso depois. E foi a partir disso que eu falei, então vamos convidar o Paulo para vir aqui, né? Vai lá. Então é um músico e escritor brasileiro, né? Que tem um trabalho belíssimo sobre cultura popular, né, no Brasil, e que nos dá a honra de ter aqui esse encontro com ele. Eu quero convidar agora a Léa, professora Léa, ela aqui, por favor, porque nós estamos transmitindo, Léa. Ela vai falar muito rapidamente um pouco sobre esse grupo de trabalho, GT Sem Laburo, né, sobre o qual eu falei aqui. Léa, por favor. Obrigada, bom dia. Eu vou falar só apresentando o grupo, que é um grupo que começou no início dos anos 90. Então tem muito tempo. Eu sou remanescente dessa pessoal inicial, mas já mudamos bastante. Esse grupo foi formado a partir de um entendimento de uma reunião entre os professores e estudantes do Laboratório de Geografia Urbana da USP, do Departamento de Geografia da USP, e do pessoal daqui, do Centro de Estudos Migratórios, né? Foram importantes iniciadores, o professor Dieter, lá da USP, do Labur, a gente chama de Labur, esse laboratório, e vou falar né, sem maiores cargos aí, Sidney Silva e o Dirceu, que está aqui, né, com prazer aqui para iniciar esse grupo que continua. Isso destaco porque a memória, vocês sabem que é muito importante, né? E esse grupo estuda, como o Carlinhos falou, textos, e num dado momento visitou o albergue, que na época era o albergue da Avin, né, uma instituição que foi mudada. Entre todas as mudanças destes anos, mudanças organizacionais e de pessoas, entradas e saídas, idas e vindas, não é? Um dos estudantes da época era o Elion, que agora é professor, que está aqui, e então a gente tem muitos testemunhos aí, né, de mudanças, e quero destacar 2 eventos nos quais nós participamos. Um evento grande, foi o simpósio do 3º milênio, resultou numa publicação importante, e no simpósio da UGI, que é a União Geográfica Internacional, em que a participação do grupo foi fundamental também. Eles aconteceram na passagem do século do milênio, 1999 ou por aí, tá? E um outro destaque que eu quero fazer, que eu acho que é importante para nós que vivemos com a migração, os migrantes, é que nesse processo de estudo de textos, nós fomos visitar como chamávamos, albergue, que hoje é a Casa do Migrante, da Avin, que hoje é a Missão Paz, eu acredito que eu posso dizer assim, não é? Em que os acolhidos, que eram migrantes nacionais, brasileiros, numa época específica, fizemos entrevista, fizemos uma pesquisa, decidimos que deveríamos fazer uma pesquisa, e ela foi feita, e é um dos resultados que a gente tem e pode contar ainda sobre isso, né? Bom, como nós estamos aqui para o
Paulo Freire, né? Eu fico por aqui, fico disponível também para conversar sobre qualquer outro tipo de assunto dessa relação entre universidade e Centro de Estudos Migratórios. Tá? Muito obrigada. Fica por aqui? Mais alguma coisa? Fique à vontade. Não. Eu não falo em nome das pessoas todas, mas Muito grato, Léa. Eu quero convidar aqui também a professora Valéria Magalhães, que é da USP. Ela é do GPOM, que é o grupo de estudos sobre história oral e memória, e é parceira nossa aqui, né, no Centro de Estudos Migratórios. Professora Valéria, você quer dar uma palavrinha? Seja bem-vinda. Oi, bom dia. Acabei de chegar, me desculpem, porque eu dei aula até muito tarde ontem, e aí até organizar tudo. É um prazer conhecê-lo, bem-vindo. José Carlos, super parceiro de tudo, de pesquisa, de trabalho. Obrigada pelo convite da gente fazer essa parceria. Então, eu queria ressaltar, né, a importância desse evento, falar sobre a importância dessa relação entre a música e a imigração e como que a música vai se constituindo no processo de formação da identidade imigrante. Eu amo música, amo viola, amo cantoria, então acho que esse evento vai ser maravilhoso. Então, bem-vindos. É o Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória da USP, que fica no campus da Zona Leste, convida a todos para conhecerem o nosso campus e as nossas pesquisas. Muito obrigada, José Carlos, muito obrigada, Paulo. Obrigado, Valéria. Seja bem-vinda. Olha, eu juro que não vou falar muita coisa, só rapidinho já passo aqui para o Paulo. Ali no fundo nós temos café, biscoitos e broas, tá? De milho. Então, quem quiser, pode ir lá pegar um cafezinho, um biscoitinho, fique à vontade. Aqui, o Paulo trouxe livros dele e CDs. Depois, quem tiver interessado, né, só procurá-lo e aí ver como é que faz aí a compra e o pagamento, enfim, tá? Mas é um pouco isso. Paulo, então, assim, eu já falei demais, né? Agora é contigo. Uai. Bom dia a todos. Eu vou começar tocando aqui para a gente, porque eu acho que o som da viola leva a gente para um lugar assim bem acolhedor. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o e o chororó, é o Nhambu Chitã e o chororó. Eu
escolhi essa música para começar, eu nem sabia como é que ia começar, né? Por conta da introdução, né? A lembrança da nossa terra, né? Do caipira, no caso dessa música, com as migrações também. Então, eu vou contar um pouquinho assim como é que eu entrei para esse mundo, que eu acho que tem bastante relação com o trabalho de vocês, espero que tenha. Em 76, eu estava com 19 anos de idade, entrei na faculdade, mas não me acertei com a faculdade de jornalismo aqui em São Paulo. Eu estava no Colégio Equipe, que era um colégio que tinha uma efervescência muito grande cultural, e a faculdade, em plena ditadura, alguns professores presos, eu fui desanimando, e eu sou filho do Roberto Freire, do escritor, e a Gessi, que inclusive depois de amanhã minha mãe completa 94 anos, minha mãe médica, pé no chão, e meu pai escritor e bem louco assim mesmo, né? Quando eles viram que eu fui desanimando, eles começaram a dar muito livro para eu ler. Viram que eu fui abandonando a faculdade, e entre esses livros do nosso Brasil, né? Mário de Andrade, Euclides da Cunha, o Ariano Suassuna. Vou falar, antes de eu falar desse autor, eu vou falar uma coisa para vocês importante. É assim, ó. Tenha a arma e tenha a arma. Karma e o karma. E o Paulo Freire e o Paulo Freire. Então, o Paulo Freire também foi uma das pessoas que me ajudou a resolver entrar pelo Brasil profundo. Depois que eu li o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, eu junto com alguns amigos, quisemos conhecer a música do Grande Sertão. Em 76, não tinha mapa do Grande Sertão, o único mapa que tinha era na orelha do livro, das edições primeiras do Grande Sertão, um livro feito pelo Poti, muito bonito, com toda a trajetória do Riobaldo, do Diadorim, estava tudo ali. Então, a gente juntou uma orelha com a outra do livro. Soubemos que tinha um lugar chamado Serra das Araras, com uma festa para Santo Antônio, que reunia muitos sertanejos. Então, só com essas duas indicações, Serra das Araras, dia 13 de junho. Primeiro fomos lá para o Recife para encontrar com o Suassuna, que é amigo do meu pai. O Suassuna nos indicou para o Antônio Madureira, que tinha o Quinteto Armorial, que ele falou o seguinte para a gente: qualquer lugar do Brasil que você entrar e não tiver luz elétrica, vai ter uma cultura muito forte, muito própria. Se você andar mais 100 quilômetros para frente, você vai encontrar outra cultura com muitas diferenças, mas também muito bonita. Então, é o seguinte, entra para o sertão e se afasta da luz elétrica. Então, a gente fomos até Petrolina, no oeste de Pernambuco, pegamos o vapor no Rio São Francisco, descendo no mapa, subindo o rio. Fomos até Januária, já no norte de Minas Gerais. Januária, a gente pegou uma carona, fomos até a Serra das Araras. Na Serra das Araras, a gente começou a ter os primeiros contatos do que... Imagina, eu, menino de São Paulo, o primeiro lugar que a gente chegou, a gente tinha uma senhora que servia refeição, ali a gente foi almoçar com ela. Estamos almoçando, de repente essa mulher começa a gritar assim: Bom Jesus da Lapa, não leva meu filho, não leva meu filho. A gente foi ver, no quarto, estava um filho dela, num berço assim, ardendo em febre. Ela pegava um carvão, começava a desenhar cruz na testa, no peito do menino, e gritando: Bom Jesus da Lapa, não leve meu filho. Aí tinha outro filho dela, ela falou: Menino, pega essa roupa do seu irmão, leva até a Maria Benzedeira, não olha para os lados, vai e volta ligeiro. Esse menino pegou a roupa, saiu correndo. A gente não conseguiu mais almoçar, ficamos tentando acudir lá, mas... Aí o menino voltou com a roupa benzida, tempo depois o menino ficou bom. Então, foi o primeiro contato também que a gente teve com a medicina da roça, com o que eles podiam contar, porque é um lugar que não tinha luz elétrica, não tinha farmácia, não tinha nada. Aí, a gente teve um outro encontro que foi muito importante, porque, para quem não leu o Grande Sertão, a história de cangaceiros no noroeste, norte de Minas, noroeste de Minas, que ficam rodando pelo sertão e fazendo a lei do sertão. Disseram para a gente que tinha um homem chamado Miguel Fogoso, que tinha sido cabra do Antônio Dó. O Antônio Dó
O Guimarães Rosa, ele cita no Grande Sertão, Antônio Dó, que fazia a lei no norte de Minas e tal. A gente falou assim, mas esse velhinho, ele conversaria com a gente? Aí um sobrinho falou, olha, ele conversa, mas ele é meio cismado. Mas vamos lá falar com ele. Chegamos lá na casa dele, o velhinho estava lá, Miguel Fogoso, sentadinho. Aí o sobrinho explicou, esses meninos vieram lá de São Paulo, querem saber. Vocês querem saber o quê? Eu falei, então, como é que é essa história do Antônio Dó? E ele explicou assim, Antônio Dó era o cangaceiro que fazia a lei no norte de Minas. Antônio Dó chegou a deixar a cidade de São Francisco sitiada. Ninguém entrava e ninguém saía por conta de uma pendenga que ele teve com um político lá da região. Diz que o Antônio Dó tinha o corpo fechado. Lá nos grotão da Serra das Araras, uma preta velha fez um talho no braço dele, enfiou um crucifixo de prata e depois costurou, fechando o corpo do Antônio Dó. Nas guerras, ele triscava com o facão um círculo em volta dele e ficava ali no meio, guerreando. A bala batia e ricocheteava. O ferro vinha e não entrava. Era impossível a vida sair de uma vez só de dentro do corpo dele. Pois o corpo não estava fechado. Dona, moça, vai ouvindo, vai ouvindo. Até que pegaram ele de jeito. Pegaram o Antônio Dó numa emboscada, jogaram ele no chão e pegaram uma mão de pilão, para socar o pilão, e socaram, deixaram ele no chão todo estirado, todo moído mesmo. Aí pegaram uma faca virgem, e fizeram 2 talhos em forma de cruz, 2 em cada sola de cada pé. E o sangue começou a escorrer devagarinho, devagarinho, devagarinho. A vida também escorreu de dentro do corpo dele. Porque diz que a vida não sai de uma vez só, não, mas aos poucos ela saía. Aí o seu Miguel estava lá contando essas histórias. Eu falei, ô seu Miguel, e por que o senhor entrou para o cangaço? E ele falou, porque eu tinha boa pontaria e juventude boa para desperdiçar, até logo. Eu falei, não, peraí. Aí o sobrinho dele falou assim, eu falei, não, seu Miguel, mais uma coisa, por que ele chamava Antônio Dó? Porque não tinha dó de desperdiçar chumbo com ninguém. Aí o sobrinho dele levantou a gente e falou assim, não, mas só mais uma coisa. Eu falei, por que você quer, menino? Seu Miguel, é que o senhor fala que o Antônio Dó fez isso, fez aquilo, matou um, matou outro, e o senhor? Quantos homens o senhor já matou na sua vida? E ele respondeu, eu nunca que matei um homem, meu filho, porque eu não mato o homem, eu só mato é cachorro. Aí a gente viu que estava na hora de ir embora. Mas a gente via também ali o respeito que as pessoas tinham com ele e a forma como a lei. Primeiro a gente viu como é que a saúde era cuidada, depois como a lei era feita, tudo no famoso fio de bigode, né? Como é que eram as combinações todas. E aí, lá na Serra das Araras, a gente conheceu um vaqueiro chamado Juquinha com B, que falou, vocês estão procurando de música? Vocês têm que ir por Urucuia, um lugar chamado Porto de Manga, que lá tem muito violeiro. Bom, pegamos um pau de arara, lá na Serra das Araras, descemos por Urucuia, chegamos no Urucuia, tinha um homem construído um carro de boi, num barzinho assim. Pá, carro de boi é um serviço, né? Bom dia, bom dia. Então, a gente conheceu, e o seu Juquinha falou, qualquer pessoa em Porto de Manga que vocês encontrar, vocês falam que foi eu que mandei. Lá tem muito violeiro. Aí falamos para esse moço assim, o senhor conhece o Juquinha Gombê? Aí o moço falou assim, velho Juquinha? Conheço demais. Eu falei, então ele mandou a gente aqui, porque nós estamos atrás de música. Gente, essa conversa nossa, em 77, 3 meninos de São Paulo, indo para lá, para conhecer a cultura deles, eles achavam a coisa mais esquisita do mundo. Porque tudo que eles querem é vir para São Paulo para ser alguém na vida. E a gente, tudo que a gente queria era sair de São Paulo para ser alguém na vida. Então, esse homem ficou desconfiado, mas vocês querem saber o quê? Não, é que falaram que tem muito violeiro aqui. Aí ele falou de novo, e foi o velho Juquinha que mandou, a gente falou assim, foi. Vocês gostaram do velho Juquinha? Gostamos. Bom, esse homem chama João da Mata. E ele arrumou tudo para a gente, arrumou uma casinha para a gente ficar. Ô João, e onde é que tem podemos arrumar um fogãozinho a lenha? Arrumou um fogãozinho. Tudo que a gente pedia, ele arrumava, e toda hora ele falava assim. E conheceram mesmo o velho Juquinha? Conhecemos. Gostaram do velho? Gostamos. No fim do dia, a gente tinha arrumado tudo. A gente falou assim, bom, João, então a gente vai para casa, vamos lá, casinha que você arrumou para a gente. A gente tinha saco de dormir, porque não tinha nada, era uma casa de pau a pique, sem nada. Na hora de ir embora, a gente falou, bom, João, muito obrigado, amanhã a gente encontra de novo. Então, boa noite. A gente estava saindo e ele falou, peraí. Vocês gostaram mesmo do velho Juquinha? Falou, gostamos, João.
Pois é, meu pai. Então ele ficou rodeando a gente o dia inteiro, só no fim falou que era o pai. Bom, aí ele apresentou a gente para o Manuel de Oliveira, o João da Mata. O Manuel de Oliveira é o mestre Manelinho. Eu encostei no mestre Manelinho, fiquei morando com ele na roça, trabalhava na roça de dia e fim da tarde ficava no terreno da casa, ponteando a viola. Virei irmão dos filhos dele, filho da dona Vicentina e do seu Manuel, passei uma boa temporada lá com eles. E o seu Manuel, ele me ensinou uma coisa que é fundamental, que é observar a natureza e trazê-la para dentro da viola. Porque ele disse que o sertão mora dentro da viola, do bojo da viola. Então, eu vou tocar aqui algumas músicas que ele me ensinou, para vocês verem a relação da viola com a natureza. Estava lá no terreno e falou assim, Paulo, olha aquela lagartixa, está vendo? Paradinha. Eu falei, estou vendo, seu Manuel. Olha como ela corre ligeiro para pegar uma mosquinha, uma aranha. Fica observando. E ele mostrou que a lagartixa, na viola, é desse jeito. Eu vou levantar para vocês verem. Papagaio. E fala assim, olha que o papagaio anda sempre em dupla, né? O casalzinho. Olha como é que eles vêm lá de longe. No caso, lá no Urucu, ele fala assim, olha como é que ele vem lá da Lagoa Morta e vem por cima das veredas cantando cré, 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 passa pelo Buritizal, cré, vai chegando mais perto da gente, cré, passa pelo comércio já cantando mais alto, cré, 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 aí vai lá para o rumo de São Francisco, cré, cré, para a Serra das Águas, até sumir lá longe. Então, para você fazer o voo dos papagaios vindo lá de longe, passando por cima da gente, indo lá para longe, ponteia assim. Tem gente que gosta de ouvir o causo dos papagaios na viola de olho fechado para poder imaginar o voo deles. Vocês ficam à vontade. Foi embora. E eu fui vendo, que eu tinha acabado de ler o Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire, eu fui vendo que esses toques de viola eram que nem as palavras geradoras do mestre Paulo Freire. Acho que a maioria deve saber, né, que o Paulo Freire, um dos princípios dele, assim, era pegar uma palavra de alguma comunidade, que era mais falada, o caso mais famoso é o tijolo, e alfabetizar a partir dessas palavras que eram as mais importantes em cada comunidade. Então, fui vendo que cada toquezinho desse, que pode parecer muito simples, mas carrega um mundo dentro dele, eu podia ser alfabetizado na viola por esses toques. Olha só o próximo. A inhuma é um pássaro que está em extinção, ainda tem no Pantanal, ainda tem, e ele parece o peru, assim, ele é grandinho desse tamanho, e tem uma característica muito importante, que ele tem uma espora em cada pata, então ele gosta de ficar em lugar alagado assim, em cima de algum tronco, cantando e batendo com as patas no tronco, né? Vai cantando e vai batendo. Então o seu Manuel me levou lá na Taboca, no Ribeirão, falou assim, Paulo, repara, aquela inhuma, a gente viu uma inhuma, é difícil ver inhuma. Ele mostrou e falou assim, ó, repara como é que ela canta e bate na madeira ao mesmo tempo. Então, eu vou mostrar para vocês o canto da inhuma, vocês vão ver que eu vou fazer a toada do animal e bater com as duas patas na viola. Vai vendo.
E junto com a viola vinham os causos. Vai ouvindo. Diz que o sapo estava no brejo, viu o veado passar na campina, e o sapo gostava demais de atentar com o veado. Foi chamando ele: compadre veado, vem aqui, vem aqui. O veado achava graça na prosa do sapo, foi chegando perto, foi chegando perto. O sapo olhou e falou: compadre veado, eu vi o senhor passar aí na campina, com suas pernas compridas, seu jeito decidido. Eu pensei que a gente podia apostar uma corrida. Aí o veado falou: sapo, eu correr com você? Eu sou o bicho que mais corre aqui nas Gerais. Você é pequenininho, tem as pernas viradas para trás, é feio, vou correr não. Compadre, peraí, compadre, amanhã de manhã o senhor vem bem cedinho aqui, a gente vai até o final dessa vereda, aqui desse brejo e volta. Quem for e voltar primeiro ganha, tá bom? Não tá bom, sapo, eu não vou perder meu tempo correndo com você. Você é pequenininho, feio, tem as pernas viradas para trás, é fedido, vou correr não. Aí o sapo falou: o senhor está com medo, então não precisa. O quê? Medo de você? Então vamos correr agora. Não, compadre, presta atenção. Amanhã, 6 horas da manhã, o senhor vem aqui, a gente vai até o final do brejo e volta. Quem for e voltar primeiro ganha, tá bom? Aí o veado falou: peraí, sapo, eu vou ter que correr aqui no meio da água? Não, compadre, o senhor corre ali na campina e eu corro aqui na água. Aí o veado falou: mas a gente não vai estar se vendo, como é que a gente vai saber que estamos correndo? Nós vamos cantando, compadre. Eu canto daqui e o senhor canta dali, não é bonito? O veado falou: bom, 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. Foram embora, foram embora. O sapo saiu dali, chamou todos os parentes dele, primo, tio, vizinho, irmão, namorado, combinou com aquele monte de sapo de ficar tudo espalhado ali no brejo e falou: amanhã de manhã, quando eu começar a cantar lá no começo, lá na boca do brejo, vocês vão respondendo, até chegar no final, depois vocês voltam cantando, que o veado vai achar que sou eu que estou correndo. Acharam aquilo bom demais e ficaram tudo espalhado na lagoa. Dia seguinte de manhã, 6 horas da manhã, quando o veado chegou, o sapo já estava lá, alongando. Aí o veado falou: já está aí, sapo? Claro, compadre, porque o senhor tem que estar tinindo. Então, eu vou fazer a corrida dos 2 bichos aqui na viola. O canto do sapo, eu vou levantar para vocês verem, é esse aqui, ó. Pulou na água e começou a cantoria, começou a corrida. Vai ouvindo. Caiu, trançou as pernas, caiu no chão. Aí quando ele caiu no chão assim, ele levantou, foi levantando, escutou o sapo cantando, lá no começo, no final da corrida, né? Escutou o sapo cantando. O veado falou: o senhor já está aí, compadre? Aí eu aqui. Aí eu aqui, compadre, ó. Compadre veado, eu aqui, eu tô aqui, ó. Euzinho. O senhor já foi, já voltou? Claro, eu corro demais. Nossa senhora. Aí o veado foi andando em direção ao sapo, chorando, né? Como é que eu perco corrida para um bicho desse? O que vão falar de mim agora? Esse bicho pequenininho, feio, com as pernas viradas para trás. Aí o sapo falou: o senhor disse fedido também? Fedido. Como é que eu perco? E foi andando em direção ao sapo, chorando.
Aí quando chegou perto, o sapo ficou com dó dele. Falou, compadre, para de chorar. Não vou parar, eu perdi. Não, compadre, o senhor não perdeu, não. Eu estou vendo o senhor aqui. Compadre, aqui, na verdade, quem correu não fui eu, não, foi meus companheiros. Quer ver? Levanta aí, sapaiada. Levantou aquele monte de sapo. O viado entendeu. É por isso, gente. O viado ficou tão bravo, mas tão bravo que é por isso. Hoje à noite, quando ele diz assim no meio da roça, a coisa mais fácil é escutar um sapo cantar. Mas a coisa mais difícil é ver um viado passar. Porque, por mais que o sapo chame, o viado não vem mais de jeito nenhum. Bom, então, eu vou passar a palavra para o Carlinhos daqui a pouco. O Selva, o livro que o Carlinhos está falando, foi um livro escrito em plena pandemia. E no final de 2019, o meu mestre, o seu Manuel, já estava bem adoentado, e eu fui fazer uma visita para ele. Ele estava internado no hospital em Brasília, e eu vi que ali era o nosso último encontro. Ele foi para a casa da filha, fiquei na casa da filha com o seu Manuel, e eu vi que ele estava se despedindo de mim. Então, eu fiquei achando, no final de 2019, que eu tinha uma obrigação de passar as coisas do seu Manuel para frente, de todo o meu aprendizado, a minha vivência com ele. E fiquei aquela coisa matutando. E em janeiro, ele faleceu. Aí, em março, a pandemia despenca na nossa cabeça. E eu com essa preocupação, como é que eu vou passar as coisas do seu Manuel? Aí eu vi o seguinte, eu aprendi a tocar viola no terreiro da casa do seu Manuel, ele mostrando a natureza para mim, trazendo para dentro da viola. Como é que eu vou ensinar isso numa sala de aula? Num lugar aqui em São Paulo, por exemplo. E como é que eu vou passar todo aquele ensinamento dele? O seu Manuel aprendeu a tocar viola com a mãe dele, a mãe de criação. Como é que eu vou conseguir passar toda essa história? Então, o que eu resolvi passar para frente foi o relacionamento de um discípulo e de um mestre. Então, o livro é muito inspirado na relação que eu tive com o seu Manuel, e no caso do livro, é uma moça que parte para o sertão em busca da cura pelas plantas, das farmácias da roça, né? Como espalhar isso, como trabalhar com isso, e tudo que acontece decorrente a essa aventura. E além disso, de um bocado de viagem também, que eu gosto muito de andar, eu me identifico com esse povo que fica caminhando, buscando os caminhos, porque a frase, você vai saber falar melhor que eu, como diz o Guimarães Rosa, que a beleza se apresenta para a gente, não é nem na chegada, nem na saída, é na travessia, no meio da travessia. Então eu busco sempre estar no meio da travessia. Para onde que vai a nossa prosa agora, Carlinhos? Nossa prosa agora continua por essas veredas que você abriu tão bem aí na viola, né? E nos causos que você contou. Essas veredas do Guimarães Rosa, mas também essas veredas de cada um de nós que estamos aqui. E eu aproveito, né, dessas veredas e um pouco para apontar aí alguns rumos para a prosa. Então, aqui está o pessoal do SESEP, que está fazendo o curso no SESEP, né? O Miguel vai falar um pouquinho sobre eles aí depois, o SESEP. E o Hélio, o professor Hélio Povo, que está com a esposa dele, que é a Isabela, que são professores na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá coordenam o NIEM, né, que é um núcleo interdisciplinar de estudos sobre imigração. Então, junto com essas pessoas que vieram de vários países ou de vários outros estados brasileiros, o rumo da nossa prosa é incerto, mas chega em algum lugar, né? Eu queria, Paulo, então começar, você falou um pouco aí sobre o livro Selva, né? Aquela pergunta que fica coçando na cabeça da gente que trabalha com migração. Quando nós lemos o livro, né, a gente se identificou muito com as histórias que você conta ali, porque são histórias de pessoas com as quais a gente trabalha, quando não histórias de nós mesmos, né, que vivenciamos aquilo lá. Então aquilo impactou muito, né, na gente, né, aquela história daquela família de imigrante do norte de Minas, aqui em São Paulo, e a moça Selva, né, que dá nome ao livro, né, aquela moça um pouco meio que perdida, o que eu faço da vida e tal, e os caminhos se cruzam, né, com essa família de imigrantes. Impactou muito. Agora,
O livro chegou até nós através do colega que está ali, o Paulo Mortari. Paulo, por favor, conte aqui para nós um pouco como é que você descobriu Selva e trouxe para nós, para que a gente pudesse abrir algumas veredas. Eu não estava muito pronto para essa apresentação, confesso. Estava pretendendo mandar um e-mail, porque assim eu organizo melhor as ideias. São muitas... Assim que é bom de bate-pronto, né? São muitas coisas que eu gostaria de compartilhar nesse momento, mas acho que a chance que eu tenho para fazer você lembrar de mim é evocando a lembrança de um amigo que colecionava rios. Será que vai lembrar disso? Não são muitos por aí, né, que a gente vê com essas coleções. E foi lá em Taubaté, agora estou morando lá, né, com a minha companheira. E faz um ano já, acho. Foi julho, junho mais ou menos. Era uma quinta-feira meio chuvosa no Sesc ali de Taubaté. E você apresentou, como está apresentando aqui, né, os causos, a música, tudo entrelaçado dessa forma belíssima, né? E a gente conseguiu se acercar a você e conversar sobre os livros que você estava expondo, entre eles o Selva, né? E foi aí que eu mencionei o Carlinhos, né, que é a pessoa que eu conheço que tem o maior apreço, talvez, pela obra de Guimarães Rosa, e especificamente pelo Grande Sertão Veredas, e a conexão que o Grande Sertão Veredas tem com a coleção dele de rios, né, que depois ele pode talvez compartilhar publicamente ou privadamente, como ele quiser, né? É ele? Sim. É você que tem rios. E aí eu achei que não poderia deixar de levar um exemplar para ele, recomendar a leitura, e não foi surpresa nenhuma ele ter se identificado com a obra, e gostado, e trazido, e motivado esse encontro que a gente está tendo agora, né? Então tudo começou aí, talvez se lembre então, né, claro, dessa referência, né? Então a história veio mais ou menos por aí. Depois acho que eu posso participar com algumas perguntas, que eu tenho muitas inquietações. Eu gostei muito de saber dessa conexão, dessa projeção que você coloca nos personagens, né? Você como a Selva e o seu Manuel como o seu Teófilo, né? Muito bonito, assim. Depois eu tenho, acho que, outras perguntas relacionadas a isso, mas por hora, pelo menos para resgatar a origem desse nosso evento, me basta. Não, eu depois levanto de novo ali, para não monopolizar. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Paulo, né? O Paulo, então, é um dos principais responsáveis, né, por esse encontro que está acontecendo aqui, porque ele nos apresentou Selva, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, narrar uma breve experiência, uma pergunta? Bom, pode voltar. Carioso, não, porque como está... O Paulo volta, mas como ele está falando do Guimarães Rosa, faltou uma coisa importante para falar dessa minha experiência lá no sertão, que além do encontro com a farmácia do povo, com a lei, eu tive encontro com um ser também que o Guimarães Rosa ele fala muito no Grande Sertão, que eu precisava passar para vocês verem com quem que eu lidei lá, ou com quem que eu... Vai ouvindo. Guimarães Rosa falava muito no Grande Sertão, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Ele falava muito sobre religião também, né? Então, lá no sertão, eu apurei um caos que eu vou contar para vocês, que sei que vocês vão saber apreciar. Vai ouvindo. Eu vou descendo rio abaixo, sinhá. Vou descendo rio abaixo, sinhá. Eu vou descendo rio abaixo, sinhá. Dona, moço, vai ouvindo. Diz que o cão, o diabo, o cujo, o demo, coisa ruim, o pé redondo, o chifrudo, o Hermógenes, o tal, o capeta, o sem nome, o capiroto, vinha descendo o rio, sentado num caco de cuia, ponteando uma violinha. Vinha o cão, rio abaixo. Eu vou descendo rio abaixo, sinhá. Vou descendo rio abaixo, sinhá. Nisso estava tendo uma festa perto da beira do rio, e uma mulher foi até o rio para buscar água. Quando ela estava metendo o balde na água, ela escutou aquele som bonito de viola e viu aquele rapaz vistoso, né, na forma de um rapaz vistoso, tal, tocando a violinha. E o cão viu a dona. Que vê, na beira do rio, que vê.
logo chamando Otália para conversar e gritava lá da margem: vem cá, moço! E o capeta do meio do rio respondia: vem cá você, dona! Vem cá, moço! Vem cá você, dona! O cão é o cão, mas a mulher é a mulher, e ele foi. Chegando lá, ela logo foi convencendo Otália, mas ela até a festa. Ela queria que todo mundo visse o ponteado bonito, o rapaz vistoso. O capeta falou, tá bom. Deixou ela passar na frente para que ela não visse seu rabo. Chegou lá na festa, na fazenda, ele encostou logo na parede e começou com seu ponteado infeliz. Vai ouvindo e vai vendo o modo como o capeta tocava viola. Eu vou até levantar, vê só. Olha o capeta. Juntou um mundo de gente em volta, espantado com essa maneira de tocar viola. Pois um rapaz se achegou e disse: mas vai tocar assim lá longe? Esse homem só pode ter vindo lá do céu. E o capeta respondeu: cala a boca, moço, eu vim foi lá de casa mesmo. Uma mulher olhou bem de um lado, olhou do outro e disse: o homem vai tocar bem, gente, só mesmo sendo filho de Deus. Ô dona, não me leve a mar não, mas eu sou filha de minha mãe, mas meu pai mesmo. Agora imagina a cena, o capeta debulhando a viola. A mulher olhando e o filho da mulher veio e começou: mãe, fala menino, mãe, o homem é bom de viola, menino, para com isso. Mãe, fala de uma vez. Fala! Mãe, esse homem tem um pé de pato, mãe. Some daqui, menino, some. O menino foi embora, o capeta debulhando, a mulher encantada. E o menino voltou. Mãe. O menino insiste pouco, né? Mãe. Ô menino, pé de pato qualquer um tem. É outra coisa, mãe. Fala de uma vez. Mãe, esse homem tem um chifre, mãe. Cala a boca, meu filho, cada qual como Deus o fez. E o capeta falou: dona, peraí, cada qual como fez, o fez. E seguiu assim a noite de tirinhazinha. Tudo que falava ele arremedava. Antes de amanhecer, ele deu boa noite para todo mundo, foi até o rio, sentou no caquinho de cuia dele e seguiu sua viagem. Rio abaixo. Eu vou descendo rio abaixo, sinhá. Vou descendo rio abaixo, sinhá. Eu vou descendo rio abaixo. Quando ele estava fazendo a curva do rio assim, ele pensou, deixa eu dar uma olhadinha para trás. Viu que estava todo mundo na beira do rio só olhando para ele, ele falou: vou fazer mais uma gracinha para esse povo. Olha como é que ele se despediu, vê só. Bom demais, né? Pois é, e a medida... Renato Andrade, você conheceu? Conheci o Renato, foi em shows dele também, o Renato Andrade. Era o Cujo? Era o Cujo, né? Renato Andrade, um dos grandes violeiros, né? Também aí, e conhecedores da cultura popular também. Bom, e à medida que o Paulo fala, vai cantando e vai tocando, né? Eu fico também imaginando as nossas veredas, as nossas trajetórias, os nossos caminhos, como eles são diversos, né? Como eles são ricos de experiências. É claro que em muitas situações a gente passa por momentos difíceis, né? Sobretudo quando a gente tem em mente as migrações, né? As mulheres, os homens, as crianças migrantes passam por momentos difíceis de violações de direitos e tudo, mas são eles e elas também que ajudam a carregar essas belezas, né? Que você nos apresenta aqui. Então acho que a sua própria história, né? Sair daqui de São Paulo, ir no norte de Minas, conhecer esses mestres violeiros, né? Aquelas mulheres que estão ali cuidando da natureza, cuidando da cultura, e trazer isso para cá e fazer isso circular Brasil afora, mundo afora. Então essas veredas são encantadoras, mesmo com esses momentos difíceis, né? E nesse livro Selva,
né, que foi o mote para a gente convidar o Paulo aqui. Se vocês, aqueles e aquelas que já leram, mas aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler e que, se for ler, vocês vão ver que nesse livro ele vai narrando essas experiências de momentos muito difíceis, muito complicados, né, dessas famílias de imigrantes, de incertezas, de inseguranças, né, de violações de direitos, de enganações, mas também vai narrando a beleza, né, que há dentro dessas pessoas, e como que esses caminhos, essas veredas vão se entrecruzando, né, nas nossas vidas. Isso é muito bom porque aponta para a gente que não há um fim da história, né, como alguns querem falar, que a história tem fim. Não tem fim. Enquanto houver pessoas humanas, né, e enquanto houver pessoas caminhando por essas veredas, a possibilidade de fazer coisas novas, coisas belas, de criar um mundo novo, é sempre presente. E eu acho que isso você traz ali no livro Selva. Acho que para situar o povo também, Carlinhos, vou falar assim, o que das coisas que mais me motivou a escrever o livro e que me deu um rumo assim, né? O seu Manuel, ele veio para São Paulo uma vez e eu gravei um disco dele chamado Urucuia, que eu acho que saiu em 2005 por aí. Aí a gente fez uma turnê de lançamento do livro. E seu Manuel, né, um homem da roça, lá nascido e criado ao norte de Minas. Aí a gente estava passando, a gente foi fazer uma turnê pelo Sesc São Paulo, passando pela cidade de Lins. Aí ele falou: Paulo, Lince? Falei: foi, seu Manuel, cidade de Lins é aqui? Falei: seu Manuel, então vou te falar uma coisa. Aí ele contou que na década de 30 ou 40, o pai e a mãe dele, o seu Manuel, mais 6 filhos, mais 5 irmãos, né, do seu Manuel e o pai e a mãe, saíram do norte de Minas para trabalhar na lavoura do café em Lins. Saíram de lá sem nada, né? Com aquele sonho de vir para cá. Aí o seu Manuel falou que chegaram aqui, imagina, o pai, a mãe e 7 crianças, e febre amarela. Começou a pegar o acampamento que eles estavam morando, e morre o pai de seu Manuel e um dos irmãos dele na epidemia. Então a mãe de seu Manuel se viu com 6 filhos para criar, sozinha em Lins. E aí seu Manuel me contou que o pai dele e o irmão dele estavam enterrados em Lins. Aí a gente foi até o cemitério, claro, né? Procuramos, era uma vala comum, onde demoramos para achar, onde foram colocar todas as pessoas que morreram na epidemia, num fundão do cemitério assim. E ele ficou muito emocionado, tudo. Depois, até quando a gente chegou em Brasília, tinha alguns filhos dele, a gente fez vários shows. A primeira coisa que ele falou não foi de nenhum show, né? Aconteceu uma coisa muito importante. E falou do cemitério que ele estava lá. E aí o seu Manuel, a mãe do seu Manuel, se vendo com 6 crianças pequenas, no interior de São Paulo, sem parentes, sem nada, juntou um dinheiro, ninguém sabe como, e conseguiu voltar com essas crianças para Urucuia. Chegou lá, ela não tinha condição de criar a criança. Então, o seu Manuel me contou que a mãe dele deu ele para uma pessoa que tinha mais condição. E assim como deu alguns outros irmãos dele, né? E assim, não é uma coisa de dar, assim, uma coisa ruim, né? É que ela via que a pessoa, ela não ia ter condições mesmo, sozinha, então deu para uma pessoa que tinha mais, e morava perto, havia sempre. E justamente essa mulher, para quem a mãe de seu Manuel deu, que chama Dona Honora, a Dona Honora tocava viola. Então, o seu Manuel via a mãe de criação tocando viola e queria aprender a tocar viola. Só que a mãe, vendo ele tocar, falava assim: menino, você não tem nem pai nem mãe, você não tem que tocar viola, você tem que trabalhar. E dava uns cascudos nele. E aí, seu Manuel ficava lá, quando ela saía de perto, ele conseguia tal. Um dia ela se aborreceu com ele, pegou a viola, desafinou inteira e colocou em cima do armário. Um dia ela chega mais cedo em casa, começa a escutar assim, escuta o seu Manuel assim, toi, menino assim, né? Conseguiu afinar a viola certinho, tocar certo. Ela falou: não tem jeito esse menino. E foi passando as coisas com ele, mas mantendo o seu Manuel ali na lida. Então, a partir dessa história do seu Manuel, eu soube que alguns irmãos dele também andaram se espalhando, e como eu gosto de rodar muito, eu também fiz uma grande viagem pelo Brasil, passei por todos os estados brasileiros, e conversando com as pessoas,
sabendo a realidade delas, as viagens que tem que fazer, né? O que a gente tem que lutar e vencer, e a força que essas pessoas ficam quando lutam, né? Não sei se vencer é a palavra também, né? Mas é você reagir, né? E tocar o barco. Então, eu fui imaginando como seria uma dissolução de uma família, né? Com uma realidade dessas. Então, eu parti desse princípio da família do seu Manuel aqui em São Paulo, sem ter condição nenhuma. Alguns filhos ficaram, né? No caso do romance. E a relação da Selva, que é uma menina que eu me inspirei também na minha realidade, com o mestre dela que ela encontra, que é o seu Teófilo, que era uma coisa minha com o seu Manuel. Porque para o seu Manuel fazer show, ir em programa de televisão, para ele era uma coisa assim tão diferente, mas a gente sentia que isso fazia com que ele lembrasse os toques antigos. Quanto mais ele via ser reconhecida a arte que ele fazia, ou falava do Urucuia, as pessoas iam mais para o Urucuia, reconheciam mais a arte que fizeram. E tem até um caso engraçado, que eu vou encerrar aqui essa fala agora, que todo mundo quer aprender a tocar viola comigo. Eu falava antes, olha, você gosta do jeito que eu toco? Gosto. Vai para o Urucuia, o seu Manuel está lá. Aí eu me falei assim, mas Paulo, vai para o Urucuia, é longe. Eu falei, longe, ó. Quando eu fui morar lá, era assim, ó. Pegava um ônibus em São Paulo até Belo Horizonte. Em Belo Horizonte esperava o ônibus que ia para Montes Claros. Às vezes no dia seguinte. Montes Claros esperava o ônibus que ia para São Francisco. São Francisco esperava o ônibus que ia para Brasília e que passava no Urucuia. Então demorava 3, 4 dias para chegar. Agora, você pega um avião, vai até Brasília, você pega um ônibus e já está lá no Urucuia em 6, 7 horas. Ah, mas é longe, né? Você não tem nada na internet. Né? Então eu falo, não tenho, não sei, você quer aprender? Vai lá com o seu Manuel. E alguns foram, né? E aí teve uma coisa engraçada, que foram 2 meninos lá do Paraná, de Curitiba, que perguntaram para mim, eu falei tudo. Falei, seu Manuel, eles estão chegando aí. O seu Manuel adorava que as pessoas fossem lá, ele gostava de ensinar as coisas e tal. E o seu Manuel já morava numa casa que tinha telefone nessa época. Aí um dia eu liguei, vamos ver como é que os meninos estão, né? Seu Manuel, tudo bom? Tudo. Ô, seu Manuel, os meninos do Paraná foram para aí? Foram, Paulo, estão aqui sim. Ah, como é que é? Não, eles são muito bons, eles têm jeito e tal. Eu falei, seu Manuel, deixa eu conversar com um deles, então, para saber como é que está a experiência deles. Ele falou, Paulo, agora não dá, porque eu mandei eles erguerem uma cerca lá no fundo do quintal, então eles estão trabalhando, agora eles não podem falar com você, não. Muito bom, né? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Você pode vir daqui, por favor. Se apresentar, dizer o seu nome. Batista Panzo, eu sou de Angola e sou pastor. Esta realidade que o Paulo viveu no interior fez com que trouxéssemos hoje esse romance de Selva. Mas eu gostaria de saber o que é que te impressionou bastante para que colocasse tudo numa literatura e hoje trazermos. Por aquilo que eu pude observar e ouvir, a maneira que está a tocar a viola e as histórias que está a contar está a me impressionar bastante. E eu quero ouvir mais de si, o que é que está na alma sobre este livro que está à nossa frente. Muito obrigado. Bom, eu acho que tem uma frase que me incomoda muito, quando as pessoas falam assim, só nesse país acontece, depreciando o país, né? Só aqui que acontece isso, como se a ação de um político ou de algum grupo de pessoas fosse o que acontece no Brasil. Eu gosto muito de ir para os lugares e conversar com as pessoas, né? Meu pai, ele falava assim, vou te dar um conselho, ouça criativamente. Então, vai ouvindo e vai criando.
Então, eu tenho essa vontade de conhecer a vida das pessoas. E a literatura também, eu gosto muito do Mário de Andrade. E o Mário de Andrade, ele fez grandes viagens pelo Brasil e construiu uma obra muito inspirada no ser humano brasileiro e na mitologia também, né? E eu costumo seguir esses exemplos, e uma outra pessoa muito importante que teve também na minha formação foi uma cantora, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, que é a Inesita Barroso. A Inesita Barroso é uma cantora que ela nasceu em 1920, eu acho, faleceu já tem uns 10 anos, que ela tem um trabalho também de conhecer o Brasil profundo, muito importante, e eu me aproximei bastante dela e fui aprendendo muito com ela, aprender amor, eu não sei se é a palavra, mas fui estimulado esse amor que ela tinha pelo Brasil, pelas coisas que aconteciam aqui. Então, essa minha curiosidade em saber as coisas e colocar ou em música, ou contando história, ou em literatura. No caso do Selva, a minha primeira pensamento era escrever um livro sobre o seu Manuel, sobre o meu mestre. Mas eu não queria mexer, eu queria trabalhar com ficção, porque eu tinha acabado de publicar O Chão, que é esse outro livro, e O Chão é um diário de bordo eu fiz uma viagem pelo Brasil, junto com o Levi Ramiro, um grande violeiro. A gente fez 120 shows em mais de 100 cidades, passando por todos os estados brasileiros. Então, eu fiz um diário de bordo desse livro, inspirado no Turista Aprendiz do Mário de Andrade. Então, eu vou contando as histórias dos lugares, as pessoas que a gente conheceu, que a gente foi aprendendo com algumas fotos. Então, eu queria partir para a ficção. E também, muito estimulado pelos amigos, pelas pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. Inclusive, assim, tem o povo da USP aí, a Betty Mindlin, uma pessoa muito importante, que eu comecei a trabalhar com a mitologia brasileira, e ela também me empurrando para a criação, né? Não só para narrar as histórias, mas para fazer uma criação a partir do que eu estava vendo. E aí eu fui buscando esse caminho. Eu acho que talvez eu possa exemplificar... Obrigado pela mesa perto. Exemplificar essa resposta com uma música, música, porque eu comecei a dar curso, uma época, sobre contação de histórias. Aí um menino em Diamantina foi fazer o curso, me contou uma história. No final do curso, cada um tinha que contar a sua própria história. Ele me contou uma história que eu achei tão boa que eu acabei fazendo uma música para ela e incorporando ela. Então, eu acho que talvez essa música com essa história exemplifiquei melhor a sua pergunta. Diz que lá em Salinas, Minas Gerais, nasceram 2 irmãos gêmeos. Um chamava Pedro, outro chamava Paulo. Eles eram tão parecidos com o outro, mas tão parecidos que, tirando a semelhança, eles eram idênticos até nas diferenças. Num tanto que lá em Salinas, ninguém sabia quem era o Pedro nem quem era o Paulo, nem o pai e a mãe deles. Então, todo mundo começou a chamar os 2 meninos de Pedro Paulo. Pedro Paulo, vem cá, menino. Pedro Paulo, desce daí, moleque. E o Pedro Paulo e o Pedro Paulo foram crescendo e perguntando. Menino que pergunta, mas perguntava demais. Menino que pergunta muito, aborrece, mas fica sabido. Foram vendo os meninos sabidos assim. Quando ficaram jovenzinhos, um deles pôs um saco nas costas e começou a andar pelo mundo. Está andando pelo mundo. Dizem que ele é o tal do homem do saco. Não sei se vocês já ouviram falar, que anda com saco com umas criancinhas dentro e tal. E o outro está lá em Salinas até hoje, começou a mexer com passarinho, e olha o que aconteceu com Pedro Paulo. Um dia, Pedro Paulo descobriu que passarinho só voa por conta das asas que eles têm, que faz eles ficar mais leve que o vento. Então Pedro Paulo imaginou como que seria bonito levantar voo feito um bichinho desse, subir até lá no alto e ver as coisas tudo pequenininha aqui embaixo. Moço, dona, imagina só, a casa de Ramiro das Dentaduras, a venda de Luizinho, a igrejinha,
Pedro Paulo achou aquilo bom demais e começou a levar os passarinhos tudo para dentro de casa. Ia criando eles tudo solto, colibri, sanhaço, beija-flor, bem-te-vi, até que uma noite, vai ouvindo. Até que uma noite, Pedro Paulo pegou os passarinhos tudo, amarrou bem firme nos braços, nas pernas, na cabeça, na barriga, subiu num pé de gamileira alto que só ele dali. Pedro Paulo se atirou no céu feito se tivesse asa. Os passarinhos, sem fazer força nenhuma, foram levantando o voo, mas Pedro Paulo foram carregando ele, e foram subindo, e foram voando, e foram perdendo tamanho, e foram desaumentando, até que chegaram tudo lá no céu. E às vezes desce para cantar para nós, na forma das estrelas, umas músicas desse tipo assim. Vai ouvir. Força do divino, a luz do sol apareceu. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó. Elion, por favor, então já. Oi, Paulo, obrigado. Né? Eu não ia falar nada, não, mas aconteceu uma coisa que eu queria. Que uma das coisas que me impressionou no livro, que eu pensei, é de como que os acasos vão juntando as pessoas, né? Porque isso você contou que na história que te inspirou e que está na história do livro. As pessoas se separam e pessoas por caminhos diferentes acabam se juntando, né? E você, quando falou lá no início, eu descobri um desses acasos. Você é filho do Roberto Freire, escritor, psiquiatra, né? Sim. Foi colega do meu pai na faculdade. Aí eu pensei, puxa, eu sabia o seu sobrenome, mas nunca tinha associado. Então eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que o mundo das migrações é esse também, né? O Rosa fala que a vida embrulha tudo, então esses acasos vão juntando as pessoas vão se encontrando, os encontros são frutos dessas migrações, desses deslocamentos que a vida provoca e que acabam resultando, né, nos encontros das pessoas. É uma das coisas que eu gostei no livro e que também estava pensando aqui agora. Tá? Obrigado. Obrigado, Elion. Então, Hélio, assim, quando o seu Manuel estava indo embora, eu fiquei matutando muito isso, porque assim, imagina, eu aqui em São Paulo, li o Grande Sertão, tempo de menino, né? Com um mapa que era uma orelha de um livro, seguindo aquele mapa, sem nenhuma indicação, porque hoje em dia tem GPS, você pesquisa aqui, tem Google, né? Naquele tempo não tinha nada. E aí vou falar com o Suassuna, que aí pega um vapor no São Francisco, encontro esse Juquinha na Serra das Araras, aí encontro o filho dele, sem saber que é filho dele, até chegar no seu Manuel. Então, esses caminhos, eu fico muito encantado com isso também, esses acasos que vão conduzindo a gente para algum lugar, né? Então, eu procurei fazer isso no livro também, porque é sempre um assunto que me move muito, esses presentes que a vida dá para a gente, que a gente não tem ideia, né? Por que está indo, né?
aquela história do caminante no ai caminho, né? Se faz caminho é andando. Então, e uma coisa que meu pai sempre ele me estimulou muito a ir procurar as coisas. E tem uma coisa engraçada que eu lembrei dele, está falando do Suassuna também, que o Suassuna, numa daquelas aulas de espetáculo que ele fazia, ele veio fazer uma no Nóbrega, no Brincante, né? E aí eu ia ver, meu pai falou assim: Paulo, manda um abraço para o Ariano, eu gosto muito dele, nós somos amigos, tal. Falei, claro. Aí fui assistir a aula do Ariano, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Ele divertia muito as pessoas, né, tal. Aí no fim fui lá no camarim, né? Agradeci a ele e tal. Falei, olha, e meu pai mandou um monte de gente. Falei, meu pai mandou um abraço para você, para o senhor, né? Ele falou assim: quem é seu pai? Eu falei, o Roberto Freire. Ele falou, muito obrigado. E continuou conversando. Eu falei, bom, tudo bem, né? Aí estou saindo, ele falou, menino, peraí. Eu parei. Roberto Freire que você está falando, é o escritor ou o político? Aí eu falei, é o escritor. Então dê cá um abraço. Pois é, né? Como diria lá também o Guimarães Rosa, né? Nessa questão que o Elion trouxe e que o Paulo vem colocando aqui desde o início para nós, que viver é um rasgar e remendar sem fim, mas o correr da vida embrulha tudo, né? E essas coisas, essas histórias que o Paulo traz do livro, traz nas músicas, e que cada um de nós também trazemos nas nossas vidas, né? Parecem ser coisas pequenas do cotidiano, fragmentado, recortado, né? Mas isso é que vai dando sentido para a vida da gente, né? Assim vai um pouco moldando o nosso rosto, a nossa alma, né? O nosso espírito, o nosso jeito de ser e a nossa cultura. Então, assim, eu acho que esse aqui também é um momento bastante oportuno, né? Para valorizar essas coisas miudinhas do dia a dia, mas que fazem com que a gente possa vislumbrar coisas belas, coisas maiores, que estão dentro de nós, né? Dentro da diversidade cultural de cada um e de cada um. Mas alguém quer falar alguma coisa? Valéria, por favor. Vai correndo, Valéria. Vem correndo. Muito obrigada pela apresentação incrível e eu queria aproveitar... tem que olhar para lá. Queria aproveitar e fazer uma pergunta de quem entende muito menos de música do que gostaria, e eu tenho certeza que você poderá talvez falar um pouquinho disso. Eu queria saber, entendo de viola muito menos ainda, apesar de amar, e você citou a Inesita maravilhosa, vou acrescentar o Boldrin nesse conhecimento todo dessa, né, da música brasileira. E aí eu queria te perguntar, nesses deslocamentos que vão acontecendo dessas regiões todas, por exemplo, norte de Minas para São Paulo, das diversas regiões do Nordeste para São Paulo, como que isso vai mudando a viola e como que, eu não sei, tá? Não sei se muda também, eu imagino que sim. E existe uma viola que vai se transformando em São Paulo, um jeito de tocar, um estilo que vai incorporando esses outros estilos? É uma pergunta, eu não sei. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Bom, tem 3 causas para essa pergunta. Posso falar? Então, vamos começar pela Inesita. A Inesita, eu já conheci a Inesita, vou falar do começo, então. Quando eu voltei do Urucuia, eu gravei uma fita cassete, tempo de fita cassete, não sei se vocês alcançaram isso, e mandei para vários programas de rádio, televisão e tal, e consegui muito pouca coisa. Aí um dia eu estou em casa, toco o telefone, atendo, eu queria falar com o Paulo Freire, falei, sou eu, aqui é Inesita Barroso. Putz, quase caí, né? Ela falou, então, eu recebi sua fita, eu queria te convidar para... Ela já era Inesita Barroso, né? Que ele já era, eu, assim, ninguém me conhecia. Para convidar para você vir aqui no programa de rádio que eu faço e tal, eu falei assim, claro que eu quero, né? Mas eu fiquei muito assim, fiquei muito emocionado, não sabia o que falar.
Aí ela falou, então, depois da manhã, você pode, à tarde? Eu falei, posso? Claro que eu posso. Então, você traz a viola, a gente faz o programa, conta da sua experiência lá em Minas e tal. Você toca umas coisas. Eu falei, tá. Ela falou, então, você esteja no programa, na Rádio Cultura, às, sei lá, 14 horas. Eu falei, tá bom, mas eu fiquei tão atrapalhado que eu falei assim, mas como é que eu chego na Rádio Cultura? Claro que eu sabia como chegava, né? Mas eu não, como eu vi que era Inesita, eu não sabia nem o que falar. Ela falou assim, onde você mora? Eu falei, em tal lugar. Esteja na esquina da rua tal com a rua tal, a 1h30 que eu vou passar para te buscar. Aquele violeirinho que ninguém conhecia, com a violinha ali na esquina, para o carro, Inesita Barroso. Abriu a porta, vamos menino, vamos! Então essa era a Inesita. Depois eu fui várias vezes ao programa, fui ficando amigo dela, e o Itaú Cultural fez uma ocupação, que é uma exposição muito bonita que eles fazem, inclusive agora tem uma do Milton Santos, que é sensacional, na Avenida Paulista. Fizeram uma ocupação sobre a Inesita e me chamaram para ser o curador. Aí eu comecei a pesquisar mais a vida dela, e fui falando assim, nossa gente, se eu soubesse tudo isso aqui da vida dela, eu não teria nem coragem de ser amigo, porque o Viola Minha Viola é o topo, como dizem, o topo do iceberg, né? A vida da Inesita foi muito importante, ela viveu muito tempo. Então, eu vou contar só um caso dela, que tem a ver com esse encontro também. A Inesita, na década de 50, ela começou como atriz de cinema, porque um italiano que veio fazer um filme na Veracruz, viu ela cantando numa festa, ficou muito impressionado, aquela mulher linda, cantando com aquele vozeirão. Falou, vou aproveitar ela como atriz. Fez um filme, fez outro, ganhou um prêmio de melhor atriz no festival. E aí as pessoas vendo ela cantar, começou a ter programa de rádio, televisão, começou a ficar famosa. A filha dela falou que ela se sentia naquela época, quando a Inesita assim, super famosa e tal, como se fosse a filha da Xuxa, a Sasha. Ela falou, tinha tanta assim, todo mundo só queria encostar na minha mãe em entrevista, porque ela ganhava um monte de prêmio. Ela ganhou 7 troféus Roquete Pinto, que era prêmio dado para a melhor cantora do rádio. E não era uma cantora de música caipira, era uma cantora geral. Porque a Inesita, com essa curiosidade dela também, ela, por exemplo, tem um disco que ela canta de músicas do Sul, que só ela conhecia, que aquilo foi sendo abandonado, então começou a ser usado nas escolas do Rio Grande do Sul, um disco da Inesita Barroso, que era no interior de São Paulo, porque ela foi registrando coisas do Brasil inteiro. Bom, a Veracruz resolveu fazer um filme sobre a Jovita. Jovita foi uma mulher do sertão do Piauí, que quis lutar na Guerra do Paraguai. Hoje em dia a gente sabe o que foi a Guerra do Paraguai, mas naquele tempo ninguém sabia direito e se vendia uma ideia que os paraguaios eram bárbaros, que os brasileiros estavam sofrendo e tal. Então foram recrutando as pessoas para ir lutar na Guerra do Paraguai. Mas mulher não podia ir para o exército. Então essa Jovita, assim, que era um símbolo de patriotismo, saiu do interior do Piauí, foi até o Rio de Janeiro, se vestiu de homem, tentou entrar no exército e não conseguiu. Aí ela teve uma vida muito atribulada no Rio de Janeiro depois, tal, mas ela acabou sendo usada como um símbolo de patriotismo, né? Porque tinha gente que dava tiro no pé para não ir para a guerra, né? E ela foi... Bom, iam fazer um filme sobre a vida da Jovita, quem quer chamar? Uma mulher que simbolizasse esse amor pelo Brasil, chamaram a Inesita. A Inesita falou assim, ela leu a história e falou, gostei muito, eu só tenho uma condição para fazer esse filme. Falou, qual? A gente pode imaginar, né? Um carro do ano, sei lá, 100 milhões de dólares, um apartamento. A Inesita fala assim, eu quero um carro para ir daqui até Belém do Pará, em 1957. Porque eu sou nascido e criado em São Paulo, só conheço o interior de São Paulo, porque eu ia nas fazendas. Ela tinha uma família tradicional paulistana. E eu não sei como vive uma mulher do sertão. Então, para eu fazer um filme sobre uma mulher do sertão, eu preciso conhecer essa realidade. Então, eu quero um carro para ir daqui até Belém do Pará. Você, Inesita, você tem noção do que você está querendo fazer? Quantos meses vai demorar nessa viagem, não sei o quê, não tem condição, não tem estado. Ela falou, vocês querem que eu faça o filme? Gente, essa mulher era de uma força. Me arruma um carro. Bom, tanto ela fez que arrumaram um Jeep para ela, que tem o nome de Jovita, tem foto do vídeo, escrito Jovita. E a Inesita, como é que ela ia até Belém do Pará? Ela tinha acabado de se separar, então imagina, gente.
uma mulher, em 1957, vai para um jipe com 2 homens. O ex-cunhado dela, que era um ator, e um amigo dele. Detalhe, os 2 homens não sabiam dirigir. Então Inesita e esses 2 rapazes entram num jipe em São Paulo e partem em direção a Belém do Pará. Com as estradas de 58, com as condições que tinham as estradas. Então tinha muito lugar que ela falava que não tinha mais como passar, e entrava para dentro e dava uma volta. Ela falou que ela gostava muito de ir pelas praias, então ele andava pelas praias o máximo que dava, tal. Bom, e nessa viagem ela escrevia música também, foi escrevendo, ela recolheu muita coisa do Brasil e convivendo com as pessoas. Agora vocês imaginam o seguinte, não tinha hotel, pensão na beira da estrada, naqueles tempos é muito difícil, ainda mais nesses lugares que ela estava indo. Então, quando tinha assim, um monte de caminhão parado, eles encostavam nos caminhões. Agora vocês imaginam, os caminhoneiros faz um fogo ali para passar a noite, desce de um jipe uma mulher de jeans, né, com um violãozinho na mão e 2 amigos. Aí eles olham e falam assim, gente, é a moça do cinema, é a Inesita do rádio, com as pessoas, tocando com eles, dormindo ali ao relento com eles, e ela falou que ela foi aprendendo muito esse convívio com as pessoas, essa forma que a música atinge as pessoas, né, que ela recebia em troca. E continua a viagem. Bom, gente, 1 mês e meio depois, ela estava, não sei se posso dizer ainda, né, porque é uma viagem desse tipo, eu acho que ela estava lá no Sergipe, na Paraíba, por ali, e ela ligava por rádio amador, porque também não tinha telefone, para o empresário dela, que falou assim, um dia ela ligou para saber, ela tinha uma filha também, né, a notícia da filha, a empresária falou, Inesita, é o seguinte, volta. Ela falou, não cheguei no Belém do Pará ainda, Inesita, pelo amor de Deus, volta, você acabou de ganhar mais um prêmio Roquete Pinto, como a melhor cantora do rádio, sua filha está com saudade, tem um compromisso, já está 1 mês e meio viajando, tanto ele chorou, que ela falou, tá bom, eu volto. Aí voltou, disse que ela chegou no dia no Cultura Artística, que estava sendo dado o prêmio de melhor cantora, chegou em casa correndo, né? Aí pôs uma roupa, dei um banho para o primeiro vestido que eu vi, e ela contava, né, um vestido todo branco. Quando eu cheguei, meu produtor falou, Inesita, mas você está negra? Falou, claro, está num jipe, 1 mês e meio viajando, tomando esse solzão e tal. Aí foi lá, recebeu. Então, esse filme acabou não sendo feito, depois deu um problema de produção e não fez. Então, fico, né, essa coisa da Inesita, né, esse exemplo que ela dava de quem queria conhecer o Brasil, como é que tinha que fazer e conhecer as pessoas, a realidade do brasileiro. A viola, ela tem um sotaque em cada região do Brasil mesmo. E eu pude, assim, eu já fiz alguns projetos de viola, pude conhecer os vários sotaques. E agora é aquela coisa, quanto mais a gente aprende, né, mais a gente vê que não sabe nada, né? Então eu vi que para tocar viola, que nem o pessoal lá do Nordeste, eu tinha que começar tudo de novo, ir para algum lugar, conhecer um velhinho e tal, mas já estou numa idade mais avançada, não ia conseguir. Mas é muito bonita as formas. Eu vou dar um exemplo aqui de viola do Nordeste, que eu fico muito impressionado com os repentistas, né? Como é que eles conseguem criar os versos de improviso. E tem um violeiro, um repentista chamado Zé Limeira, que viveu lá na Paraíba. E tem gente que acha que ele nunca existiu, porque não tem foto, não tem filme dele, não tem nada. Só o que existe são os cantadores do Nordeste, os repentistas, aquele povo que inventa a música naquele instante, né? Com aqueles versos perfeitos, aquelas rimas colocadas, a métrica, tudo certinho. O único, assim, prova que existiu Zé Limeira são os cantadores do lado do Nordeste, que cantam um verso, cantam outro e dizem, isso é Zé Limeira. E o Zé Limeira era conhecido na sua época por ser o poeta do absurdo. Ele ganhava muitas pelejas assim, porque ele falava tanto absurdo na música que ninguém conseguia acompanhar. Mas como não tem nenhuma foto dele, só tem os versos, eu vou mostrar para vocês. Isso é Zé Limeira, vai ouvir. Sou casado e bem casado, com quem não digo com quem. A mulher ainda é viva, mas morreu, mora no além. Se um dia voltar à terra, vai morar no pé da serra, não casa com mais ninguém. E tem um tipo de cantoria que é assim, um canta e o outro que responde tem que começar de onde esse primeiro parou.
Vê se dá para continuar um verso desse do Zé Limeira. Gosto muito dessa moça, porque tem vegetação, porteira de pau a pique, 3 pneus de caminhão, zóio de princesa russa e haja chuva no sertão. E vocês sabem que esses repentistas, é só você dar uma frase para eles, que eles fazem aqueles versos com aquelas métricas precisas, aquelas rimas todas colocadas, e termina sempre na frase que alguém da plateia dá. E diz que o Zé Limeira estava cantando numa festa, não tinha mais ninguém para desafiar. Todo mundo já estava assim, né? Já tinha ganhado de todo mundo. E o rapaz pensou assim: eu vou pensar um mote, uma frase, que o Zé Limeira não vai conseguir falar as loucuras dele. E ele vai se atrapalhar, ele não vai conseguir, ele não vai dar conta desse mote. O rapaz pensou e achou. O Zé Limeira cantando, ele interrompeu: poeta! O Zé Limeira parou e falou: o que foi? Posso dar um mote para o senhor, poeta? Vai. Qualquer um, fala logo, rapaz. Pois o mote é: diz o Novo Testamento. É pra já. Um dia Nossa Senhora se encontrou com Rui Barbosa, tiraram um dedo de prosa, viraram e foram-se embora. Judas se enforcou na hora, numa corda de cimento. Botaram os filhos pra dentro, foi pra barca de Noé. Viva a princesa Isabel, diz o Novo Testamento. O homem ficou preocupado com o rumo da cantoria, foi levantando. Zé Limeira viu levantando e falou: rapaz, eu não terminei, sente. O homem sentou e o Zé Limeira arrematou assim: Pedro Álvares Cabral, inventor do telefone, começou a tocar trombone na volta do Zé Leal, mas como tocava mal, arranjou 2 instrumentos. Daí chegou um sargento querendo enrabar os 3. Quem tem razão é o freguês, diz o Novo Testamento. Muito bem. O Paulo, uma outra questão que você traz no livro Selva também é a questão ambiental, né? Você traz a questão do cerrado e tal. Nós temos aqui um colega, um companheiro aqui de caminhada, que ele vê nos tocos de pau, nos galhos de árvores cortados, ele vê bichos, né? Vê uma série de coisas que a gente não vê no primeiro momento. Ele está olhando para mim lá no fundo. É o Dirceu Cook, né? Esse grande amigo. E ele também, né, assim, nesse trabalho artístico dele, de ver naquelas coisas que são consideradas desprezíveis, de ver vidas novas ali, né? E no seu livro, você traz muito isso, acho que você recupera um pouco do Guimarães Rosa, de abrir o espaço para a fala, para as narrativas de experiências das pessoas, homens e mulheres, silenciados, né, nesse país, de diversas formas, mas que tem muita beleza dentro deles, né? E então, nesse tema que você traz ali, da questão ambiental, da queima do cerrado, no norte de Minas, chegando às carroarias, hoje monocultivo de eucalipto, né, até soja, fazendas de gado ali, um pouco da resiliência, né, daquelas pessoas, de como conviver, como reagir àquilo, sem perder as suas belezas, né? Então eu trouxe o caso do Dirceu, que vê aí sobras de queimadas por aí, ele sai catando tocos e mostra pra gente: o que você está vendo ali, né? Aí a pessoa olha, fala: estou vendo um passarinho. Ele: é um passarinho mesmo. E ali, eu estou vendo um atleta e tal. Não sei se o Dirceu quiser falar um pouco sobre isso, fique à vontade, Dirceu. É só vir aqui e falar. Também tá tudo dentro, né, disso que a gente está contando aqui. E na queima do cerrado, né, que você traz no livro Selva, num contraponto a isso, você traz também a história daquelas mestras e mestres que trabalham com a medicina natural, desse saber que no início aqui da sua fala você já colocou um pouco, né? Então eu acho isso também muito importante, muito bonito, né? E isso assim migra, né, de uma região para outra, de uma experiência de uma pessoa para outra, e também vai nos mostrando uma janelinha do mundo que a gente achava que estava perdido,
mas que não tem vida lá. Bom, o que eu posso falar sobre isso é... Eu fui morar em 77, mas sempre voltando lá para o Urucuia, né? Quando eu morei lá, um povoado chamado Porto de Manga, que hoje virou uma cidade chamada Urucuia. Então, eu vi passar de um povoado para uma vila e depois cidade. E eu vi o movimento das carvoarias chegarem lá. Porque quando eu morei lá, não tinha essa, como eles dizem lá, a lida do carvão. Então, eles chegavam lá, depois eu fui vendo, a gente morou lá 2 anos, depois eu fiquei sempre indo e voltando, né? Quando eu voltava lá, eu vi como é que estava sendo aquele movimento, que eles ofereciam, as pessoas que chegavam, né, ofereciam assim, ó, a gente vai limpar a sua terra, vai te dar um dinheiro e a gente tira esse mato, no caso o cerrado, né? Para levar para as carvoarias. Então, muita gente, e fala assim, com esse dinheiro você pode comprar um gadinho, aí você põe um gado aí, porque o mato aí não dá nada, mas você vai criando gado e tal. Muita gente caiu nessa conversa, então eu cheguei a ver lá aquele sistema, não sei se vocês conhecem, dos tratores com a corrente, né? Um trator de cada lado, uma corrente, que vão os tratores com a corrente e arranca a árvore até a raiz, né? E nisso foram devastando o cerrado, e a gente via as carvoarias, que a gente chamava de iglu de fogo, né? Que são os iglus assim, né? Que jogam o cerrado, né? O cerrado vai virando carvão. Então, aquilo foi uma coisa assim, que me impactou muito. E um dia eu cheguei lá no Urucuia, e aí os filhos do seu Manuel, tudo irmão meu, né? Eu vejo o Toinho, o Antônio, chegar todo sujo assim. Falei, Toinho, onde é que você está? Vamos banhar lá no rio. Ele falou assim, estou trabalhando nas carvoarias. Aí, meu primeiro impulso seria falar assim, né? Poxa, mas estão destruindo tudo, mas que trabalho que ele ia ter lá para sustentar a família dele, a esposa? Eu fiquei bem quieto, né? Falei, ele vai saber muito melhor do que eu porque que ele está lidando com as carvoarias. Então, foi uma realidade assim, muito, muito dura, e hoje em dia lá, o cerrado foi bem sacrificado, viu? Assim, a gente encontra pouca coisa na beira do rio, né? Porque eu acho que eles não podiam tirar, mas o povo acabou com isso. Então, como a Selva, a personagem, ela tinha essa necessidade dela, assim, muito grande de aprender com a natureza, como são as farmácias da roça, esses saberes ancestrais das velhas, dos velhos. No caso do livro, ela conhece uma senhora chamada Ludovina, que é uma pessoa que eu não conheci, mas tinha fama dela, que era uma senhora que tinha uma verdadeira farmácia da roça, né? Com as plantinhas dela. Então, a Selva tem esse sonho de montar várias farmácias na roça, levar isso para as faculdades, para poder diminuir essa distância que existe entre esse saber dos médicos, né? Com o saber do povo que lida com as plantas, que é um absurdo ter essa distância. Por que não pode juntar um saber com o outro e, né, aproveitar a sabedoria de um e de outro e tal? Então, a Selva, era uma moça muito desesperada para resolver as coisas, ela queria juntar esses dois mundos, e ela encontra essa devastação do cerrado. Eu vou juntar com causa aqui, porque eu acho que tem a ver com isso também, que quando eu fui fazer essa grande viagem pelo Brasil, junto com o Levi, a gente chegava nos lugares e já procurava o que tinha para fazer, né? Então, a gente não conseguia parar em hotel. A gente ficou 2 anos viajando, e cada lugar a gente chegava e ia para um lugar. Bom, aí fomos uma dessas paradas era Macapá. Eu já tinha estado em Macapá uma vez e fiquei muito animado em voltar para lá, porque, sem querer ser besta, mas a gente tinha muito mais gosto em tocar em Macapá do que ir para o tal do Nova York. Porque para o tal do Nova York, todo mundo vai para lá. Agora, quem vai lá para o Macapá? Né? Tocar lá, conhecer as pessoas. Então, a gente foi ficando muito empolgado. Chegamos lá, falaram para a gente assim, olha, tem um guia lá que tem uma coisa muito especial. Lá estava lá no hotel, fomos conversar com ele. A coisa especial era o seguinte, esse guia conhecia uma samaúma, que é a maior árvore amazônica assim, diâmetro, não sei como chama para os lados, assim, de 500 anos. A gente falou, verdade? Ele falou, vamos lá, vamos. Aí, combinamos o dia seguinte, o guia esperou a gente,
fomos até Ilha de Santana, que é uma ilha do Amazonas, né? Na beira do rio Amazonas, no Porto de Santana, onde a gente ia pegar um barquinho para ir até Sacsayhuamana. Aí chegamos lá no Porto de Santana, gente, Porto de Santana, lá é pertinho de Macapá, aquela coisa, né? As pessoas indo trabalhar, menino chegando da escola, né? Menino indo para a escola que era de manhã, as trocas que eram feitas, o comércio que era feito, todo aquele movimento de porto, assim, bonito demais, né? Uns barquinhos mais baixa, aquele colorido, a gente foi se empolgando, entramos no barquinho e fomos afastando. Rio Amazonas, gente, é um mundo de rio, né? Quando a gente afastou assim com o barco, o guia começou a explicar. Vocês gostaram do porto ali? Ele falou, gostamos demais, olha mais para cima. Aí tinha um porto, só que um porto grande, com um navio ancorado, né? Rio Amazonas, gente. Um navio ancorado, uns silos gigantescos, falou assim, olha, ali estão embarcando tudo por ali. A soja, né? Porque destruindo a floresta, a madeira, manganês, eu acho também, tudo sendo embarcado ali, a gente viu aquele monte de navio, aí ele viu que a gente foi ficando meio agoniado, ele falou assim, vocês estão achando ruim? A gente falou, claro, estão levando tudo. Falou assim, então me diz uma coisa, essas riquezas que estão tirando daqui, quanto vocês acham que voltam para a população aqui de Macapá, do Amapá? Por isso que esse povo está tudo indo embora, porque eles estão levando tudo e não estão deixando nada para quem é daqui, né? Aí a gente foi ficando mais agoniado, o guia percebeu, parou de falar, a gente continuou subindo, descendo o rio, né? Agora, você vê a floresta, a mata dos lados, você vai acalmando e tal. Chegamos numa praia de rio, ele encomendou um peixinho para a gente, para a volta, entramos na mata. Até chegar, gente, uma Sacsayhuamana de 500 anos, é um mundo de árvore, né? A gente viu aquele bitelo daquela árvore, aí, né, ajoelhamos, abraçamos, cantamos, batucamos na árvore, choramos, rezamos, ficamos naquela, a gente ficou imaginando, gente, quando o Cabral chegou aqui, ela estava quase assim já chegando, né? Quando o Sardinha o bicho foi comido pelos indígenas, já era uma árvorezinha, mais ou menos. O bisavô de vocês nasceu, viveu, morreu, o avô, tudo, né? E a árvore estava lá. Quanta sombra essa árvore não deu, quanto passarinho não morou naquela, quanta seiva ela tocou com a terra. Gente, é uma coisa muito impressionante, ficou naquela árvore. Bom, aí voltamos, comemos peixe, fizemos um show para uma plateia bem Sacsayhuamana também, né? E na manhã seguinte, saí para andar, né? E tem a fortaleza de São José em Macapá, não sei se vocês conhecem lá, é uma fortaleza muito bonita e muito bem preservada. E num dos hotéis, assim, a gente acabou de assistir um filme sobre a Joana d'Arc. Filme muito bom. Eu sabia que era época diferente, realidades diferentes, mas os portugueses construíram aquela fortaleza para se proteger dos espanhóis, dos franceses, dos indígenas, né? Construíram aquela fortaleza. E eu, como tinha acabado de ver o filme, né, A Cachola Não Para, eu comecei a imaginar aquela realidade da Joana d'Arc naquela fortaleza, né? Óleo fervente, flecha incendiária, né? Aquelas escadas, tal, invasão da forte. Aí eu subi assim numa muralha e vi o Amazonas e uma árvore assim bem na beira. Eu falei, essa árvore não está à toa na beira do Amazonas. Desci, sentei, encostei na árvore assim, o rio Amazonas, aquele mundo de rio que você não vê outro lado, né? Com a fortaleza ali atrás, fui ajeitando aquelas coisas todas assim na minha cachola, né? Aí eu fui olhando, aí vi um navio chegando. Aí vejo outro navio. E os navios com o casco todo para fora. Aí contei 3, 4, 6, 8. Em 5 minutos que eu fiquei parado lá, quieto, eu vi uns 10, 11 navios entrando com o casco todo para fora, porque estavam vazios, indo para a direção do Porto de Santana. Eu falei, gente, vão levar tudo. 12, 13 navios. E fui vendo aqueles, e fui ficando agoniado. Eu falei, gente, cadê os guerreiros? Cadê as flechas incendiárias, né? Cadê o balde de óleo fervente? Vou continuar assim, vão carregar tudo, né? Aí, na minha agonia, escutei um barulho atrás de mim, de gente chegando. Eu falei, pronto, são os guerreiros. Eles chegaram. Quando eu virei, isso em 2016, quando eu virei, tinha uns 10 jovens com um celular na mão, caçando Pokémon. Vocês lembram dessa febre, né? Peguei um, peguei outro com celular, né? E não era só em Macapá, né? No Brasil inteiro a gente viu essa febre. Mas peguei. Aí, eu levantei, né? Levantei ali da árvore.
eu olhei para eles caçando Pokémon, eu falei, gente, que beleza, a música dos sinos. Gente, vocês estão aqui caçando Pokémon, agora imagina a cena, né? Os jovens lá do Macapá, vendo o tiozinho sentado ali na beira do rio, caçando Pokémon com celular, aí o tiozinho vira e fala, gente, vocês estão aqui caçando Pokémon, enquanto tem 13 navios entrando para a direção do Porto de Santana e vão carregar tudo. Aí os moleques olham para mim e falam assim, e tio, qual é? Eu falei, qual é? Aí fui para o hotel, fiz uma música que se chama Bora Lá, que eu vou tocar para vocês, assim que o sino terminar. Porque eu acho, gente, bora lá, a gente tem que fazer alguma coisa, que senão vão levar tudo. Foi muito impressionante que eu vi a diferença dos Pokémon. Vai longe o sino assim? Não. Ah, então tá bom. Senão eu ia tocar junto com eles. Então em Fá, tá em Fá o sino. Coisa linda. Então eu fiz essa música que chama-se Bora Lá, muito impressionado com a devastação da natureza, né, que acontece. Nem vou falar do governo anterior, não pode, né? Não, porque agora assim está tendo um respiro, né? Mas isso é uma coisa que vai deixando a gente tão agoniado, né? Essa coisa de passar boiada, que a gente tem que fazer alguma coisa. Então bora lá. A gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar outro lugar. É uma oração, né? Gente, toda viagem é um salto quando a gente vai conversando, né? E a nossa viagem aqui está chegando num porto. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos continuar navegando, descendo o rio, subindo o rio,
entrando por igarapés, veredas, né? Mas o tempo tá chegando aí, é quase meio-dia, então a gente precisa um pouco ir aportando a canoa, né? O Paulo lembrou lá no início lá da coleção de rios, eu não vou contar aqui porque é muita coisa, mas assim, eu comecei a colecionar rios lendo o Guimarães Rosa e o João Cabral de Melo Neto. O Guimarães Rosa, né, tanto no livro Grande Sertão Veredas, que é um romance dele, e também nos outros livros de contos, né, Tutameia, Estas Histórias, Primeiras Histórias, Luar do Sertão. Então você tem sempre uma história e um rio, né? As pessoas vivendo à beira de um rio ou contando as experiências delas próximo a um rio. Então isso me impactou no Guimarães Rosa. E lendo o João Cabral de Melo Neto, um poeta pernambucano, dentre os vários poemas que ele escreveu, tem um chamado O Rio. E nesse poema O Rio, é o rio contando as histórias dos migrantes, né, que desciam do sertão nordestino para o litoral, para a praia, para cortar cana-de-açúcar ou para trabalhar na construção civil e ainda em outras atividades. E nesse poema O Rio, do João Cabral de Melo Neto, ele diz assim, né: há um rio sempre espera um mais vasto e ancho mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. É uma coisa linda isso, né? E também isso me impactou. E depois, um outro escritor que me impactou foi o Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro. E em algumas das edições do Grande Sertão Veredas, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, que o título é Um Chamado João. É uma homenagem póstuma que ele faz ao João Guimarães Rosa. E um dos versos deste poema do Carlos Drummond de Andrade diz assim: João guardava rios no bolso. É o mote, né? João guardava rios no bolso. E eu juntei aquilo, né, que o Drummond estava dizendo acerca do Guimarães Rosa, com as histórias que o Guimarães Rosa contava, né, que os personagens dele, assim como os seus, a maioria, pessoas de carne e osso, né, contavam às beiras dos rios. E juntei com o poema do João Cabral de Melo Neto, né, para os rios e bichos nascer já é caminhar. Eu falei, eu vou pegar isso. E comecei a colecionar rios em garrafinhas assim. Então eu peço aos meus amigos, às minhas amigas, né, que estão passando por aí, por esse Brasilzão, ou até por outros países, se você está próximo a um rio e pode pegar um pouco da água dele, pegue um pouco da água desse rio, ponha numa garrafinha, anote o nome, né, do rio, o nome do lugar e traga para mim. E eles me trazem e eu vou pesquisar um pouco ali a história daquele rio. E há histórias incríveis, fabulosas, né? O Guimarães Rosa estava certo. As margens dos rios, ou rio abaixo ou rio acima, assim como você contou também no início da sua apresentação, tem muita vida, né? Tem muita gente fazendo coisas. Então foi assim que eu comecei a colecionar rios. É um pouco essa história que o Paulo falou aqui no início. Bom, como nós estamos chegando no final, eu não quero mais ocupar o tempo, deixar aí com você, fazer aí então as despedidas temporárias, porque eu espero que a gente possa encontrar com você em outros momentos, seja nos seus shows, né? Ou aqui na Missão Paz, em outra oportunidade que você puder vir, para a gente trançar essas histórias, contar, né, as histórias desses povos que vivem às beiras dos rios, ou que vivem subindo e descendo o rio, até chegar no mais vasto e ancho mar. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Que eu agora conheço um pouco do trabalho, mas um pouco pelo que você me contou, e eu também andei dando umas fuçadas aí. Vejo a importância dele, eu vejo assim a proximidade que tem ele das coisas que eu busco, que eu procuro também. Então, muito obrigado, Carlinhos, desde a primeira vez. Então, para encerrar a prosa, eu pensei assim no que fazer, né? Então, tem um livro chamado Memorial de Santa Cruz, de um escritor gaúcho chamado Simval Medina,
que ele conta meio a saga do brasileiro, passando por várias profissões, por vários obstáculos, coisas que ele tem que enfrentar na vida, né? E como é que ele vai enfrentando isso tudo. Então, para arrematar, eu queria arrematar com essa. Mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Depois, até uma próxima, né, Carlinhos? Porque, assim, sobre os sotaques da viola, né? Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, né? Mas morei em Minas, morei no litoral, em São Sebastião também. Morei até lá nos estrangeiros, lá das Europa. Fui lá aprender a tocar violão, fiquei viajando por lá também. Mas eu sou nascido e criado aqui em São Paulo. E eu morei agora 23 anos em Campinas e voltei para São Paulo ano passado. Então, assim, são poucos os violeiros paulistanos, mas a gente também tem que firmar a nossa identidade. Então, eu fiz um rap de viola inspirado nesse livro. E outro dia faz uns anos, eu mostrei para o Rapping Hood, e o Rapping Hood falou assim, mano, isso é um groove. Então, se o Rapping Hood deu a benção... Andei, vou te contar. Nasci no Rio, Igarapé, tudo na água, comia, dormia. No chão não encostava o pé, fui mudando, molhado, sempre molhando. De um rio fui pro outro, que liga a outro e mais outro, até cair no mar. Andei, vou te contar. Então fui pra cidade. De menino descobri que nada é de graça. Dormi no chão, dormi na rua, em banco de praça. Fui pedinte, feirante, moleque de recados. Aprendi novas palavras, moço, com licença. Dona, muito obrigado. Andei, vou te contar. Conheci a capital, fui mordido de cachorro no hospital. Me internaram e trataram feito louco. Fugi, dessa vez não encarei. Fui boy, motoqueiro, marinheiro. Gastei o pé, fui carteiro, fui boleiro. Andei. Vou te contar. Fui peão, pedreiro, mestre, capataz. Tudo eu encarei e ainda tinha mais. Na mata fiquei louco, fiquei nu e comi. Comi mato e macaco, até gente eu engoli. Aguenta aí, peraí. Pedreiro, mestre, capataz, tudo eu encarei e ainda tinha mais. Na mata fiquei louco, fiquei nu e comi mato e macaco, até gente eu engoli. Andei, vou te contar. Entrei para um circo, alimentei, enquanto já para o senhor dei comida para leão, elefante, urso, domador. Mas lutei e consegui. O globo da morte eu construí. E voei, em minha moto pilotei. E voei. Fiz sucesso, fui artista, namorei até malabarista. Voei, minha moto pilotei, fui pra baixo, fui pra cima, fui pra baixo, até cair. Caí, me quebrei, vou te contar. Me quebrei, descobri, aprendi, meu mano, foi de tanto comer pó, que aqui nessa vida eu conto, é com os meus 2 braços, e é só. Voltei a andar, vou te contar. Voltei a andar e descobri, aprendi, meu mano, foi de tanto comer pó, que aqui nessa vida eu conto, é com os meus 2 braços, e é só. Som, né, Miguel? Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, em especial do CESEP, né, as pessoas que vieram de diversos países latino-americanos, você também que veio de Angola, eles estão num curso chamado
superar os medos e acender as esperanças. Muito lindo. O Cremildo está ali, está coordenando o curso com eles. Agradecer também vocês que vieram por interesse, né, em ouvir o Paulo sobre o livro dele, mas também as músicas dele, as histórias que ele tem para contar, que são genuinamente as histórias do povo brasileiro e, por que não, do povo latino-americano, né? E quero agradecer também a vocês que nos acompanham pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, que estiveram aí. Agradecer a vocês que nos acompanham também pela Rádio Migrantes. Muito grato pela companhia nessa viagem maravilhosa, né, que nós fizemos aqui. Quero agradecer especialmente a você, Paulo, que muito generosamente aceitou o convite, né, para vir aqui. Foi assim uma coisa bastante espontânea e muito gratuita, né, muito bonita, porque eu tinha feito o curso dele na época da pandemia, online, né? E aí eu estava ali no curso, e depois eu falei, como é que eu entro em contato com ele? E tinha alguém lá no grupo que era coordenador do grupo de WhatsApp. E eu pedi àquela pessoa e ela então me colocou em contato com você, e você foi muito acessível. Então quero agradecer a você por essa generosidade e por essa oportunidade de viajar nesse Brasil profundo, né, do interior, mas também de trazê-lo para a capital, para os grandes centros urbanos, né, mostrando essas belezas que nós temos. Muito grato mesmo, de coração.